Muito boa noite a todos, que bom que estamos aqui mais uma vez. E eu gostaria de pedir então que você pudesse ir para um livro muito difícil de localizá-lo, eu sei e reconheço, dá um certo trabalho. Vai comigo lá no livro de Gênesis, por favor. Livro de Gênesis. Todos encontraram? Que bom. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Ora, e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quero ler de novo esse versículo. Ora, e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vá para o capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7 diz: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvia a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui reunido como igreja, de poder, Senhor, estar junto aos meus irmãos, alguns que só temos a oportunidade de vê-lo, lamentavelmente, somente aos domingos, mas que bom que estamos aqui, Senhor, como igreja, e que o Senhor fale conosco poderosamente através da Tua palavra que vai ser explanada aqui, que o Senhor toque nos corações e nos instrua, ó Deus, para que saiamos daqui nesta noite, edificados pelo Teu poder. Toque em cada vida, Pai, toque em cada coração. Nos constrange a viver a Tua vontade, Pai Santo. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém? Livro de Gênesis. Livro muito conhecido, de muitas narrativas, de muitas histórias, onde nos introduz nesse universo de conhecer o nosso Deus. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis vai falar sobre a criação de Deus, criação de todas as coisas. E quando chega no capítulo 2, nós temos um pouco mais de detalhes sobre a criação da mulher, que vai ser tirada ali da costela do homem, né, de Adão. Gênesis capítulo 2, verso 18, disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a partir então deste verso, começa a descrever como foi feita então a mulher. E Deus falou com o primeiro casal, e através desse primeiro casal instruiu então toda a humanidade que viria após ele, que o homem deixaria seu pai e sua mãe, haveria de se unir à sua esposa, e os dois se tornariam uma só carne. Mas tudo começa com esse primeiro casal. Eles se tornaram, então, o modelo para o restante da raça humana. E como você bem sabe, a vida de Adão e Eva no jardim era uma vida muito boa, era uma vida muito tranquila, era uma vida de muito prazer, mas eles tinham uma restrição. Eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é exatamente por conta dessa restrição que Satanás então vai trabalhar, vai encontrar aí uma ocasião para tentar o primeiro casal. Você bem sabe que a árvore em si, ela não tinha nada quimicamente capaz de contaminar o primeiro casal. Não tinha nenhum produto nela, não tinha nada que eles comessem e seriam contaminados a partir disso. Tudo o que acontece estava na mente deles. Na verdade, o que acontece com eles foi a transgressão que os contaminou. Uma vez que eles não podiam comer daquele fruto, foram lá e comeram, então eles transgrediram contra a vontade de Deus. E a partir desse momento, eles passaram a conhecer o bem e o mal. Agora, uma pergunta: qual foi mesmo o bem e o mal que eles então conheceram após comer o fruto? Porque se você parar para analisar, antes da queda, eles já viviam no bem. A vida deles era muito boa. Eles já estavam no bem. Aliás,
para eles, aquilo que eles viviam não era nem o bem, porque eles não sabiam o que era o mal, para poder diferenciar com o bem. Então, aquilo que eles viviam era algo perfeitamente natural da existência. Eles viviam em plena obediência a Deus. Gozavam de plena liberdade, de várias regalias. Todavia, quando comem do fruto, aí sim, eles passam a conhecer o bem e o mal, porque eles passam a conhecer o mal. E agora compara com o bem. E o bem estava ligado a obedecer a Deus, a viver a vontade de Deus. E o mal seria toda a oposição a Deus. Então sim, agora eles estão entendendo o que é o bem e o que é o mal. O restante da humanidade não tiveram a experiência de viver somente no bem. Todos nós que aqui estamos, todas as pessoas de todos os tempos, já nasceram no mal. Já nasceram conhecendo o bem e o mal. Você sabe muito bem pelo relato de Gênesis, que Deus, Ele impõe limites à sua criatura mais qualificada, que no caso é o homem. O restante dos animais, eles não tinham mandamentos para seguir. Não temos nenhum tipo de restrição para os animais. Mas para o primeiro casal, sim. Pode tudo, menos tocar nessa árvore, menos comer desse fruto. Ou seja, o primeiro casal tinha um princípio moral para seguir. Princípio esse que eles quebraram. Todos nós também temos um princípio moral a seguir. Independente de conhecer a Deus, independente de conhecer Bíblia, você vive em sociedade e essa sociedade tem uma moral, tem uma ética na qual você deve seguir. A questão é que estamos contaminados pelo pecado. Então não dá para seguir princípio moral plenamente, porque há uma corrupção em todos nós, em nossa alma. E aí, o nosso texto base, capítulo 2, verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles não tinham vergonhas da própria nudez. Contudo, quando eles pecam, capítulo 3, você leu o texto comigo, eles então providenciaram vestimentas feitas de folhas de figueira para cobrir a própria nudez. Aí Deus vem em seguida e fará uma outra vestimenta, que vai substituir a vestimenta que o primeiro casal providenciou para si. E é nisto que eu quero meditar com vocês nessa noite. Qual a vestimenta que eu e você devemos vestir para as nossas vidas? Fique tranquilo que não vamos falar de usos e costumes. Não é esse tipo de vestimenta que eu quero conversar com vocês. A vestimenta que eu quero conversar com vocês é aquela que é capaz de resolver o nosso problema diante de Deus. De resolver a nossa situação diante de Deus. Há um tipo de vestimenta adequada, correta, exigida por Deus, na qual todo cristão, todo homem e toda mulher, todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo, precisa ter em sua vida. E de novo, não estou falando dessas vestes que você está utilizando hoje. Então, no capítulo 2, no verso 25, diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Quando você compara esse texto com o capítulo 3, versículo 7 a 10, tem uma complicação para ser resolvida aí nesses versos. Porque em um texto diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas no capítulo 3 diz que abriram-se os olhos deles e perceberam a sua nudez. Coisa estranha. Há quem diga que existe contradição nesses versos. Porque no capítulo 2 eles olhavam para a nudez e não tinham vergonha. No capítulo 3 diz que eles então, depois de comer o fruto, perceberam que estavam nus e passaram a sentir vergonha. Como é que um diz que ele se viu e não tinha vergonha, e no capítulo seguinte diz então que eles viram que estavam nus e sentiram vergonha? Então alguém vai dizer, isso aí tem contradição. Ele se viu que nus antes ou não se viu? Mas tem os defensores da Bíblia, e dentre esses defensores tem um grupo aí que tenta explicar essa narrativa, para dizer que não tem contradição nenhuma. E aí
vem a história muito propagada no meio cristão sobre a cobertura espiritual que Deus criou para o primeiro casal. Ou seja, há quem diga, um grupo de teólogos que dizem que o primeiro casal recebia sobre si uma cobertura espiritual, era a graça de Deus já alcançando o casal, na qual eles não se percebiam nus, eles não tinham roupas, mas tinha essa cobertura, uma espécie de roupa. Depois que eles pecaram, esta cobertura foi tirada deles. Ou seja, então eles passaram a enxergar a nudez um do outro, e por isso tiveram vergonhas. Eu quero dizer para você que precisamos refutar essa heresia. Já estou dizendo que é heresia, né? Por quê? Porque isso não está na Bíblia. Não está. Tudo bem que um texto diz uma coisa e o outro parece que está dizendo outra coisa. Mas se você olhar seus olhos direitinho para o capítulo 3, do verso 7 ao 10, não tem contradição. Verdade é que os versos irão dizer que eles então, depois de comer o fruto, olharam para a nudez do outro, perceberam a nudez do outro e tiveram vergonha. Mas a verdade é que o capítulo 3 está nos dizendo que a nudez dele, o que de fato foi revelado, foi algo que estava agora na sua natureza. O pecado, então, abriu os olhos deles para que eles percebessem a nudez de uma forma vergonhosa. Não que a nudez fosse vergonhosa, mas era o que estava dentro de cada um deles. Isso sim, após a queda, os contaminou e causou a vergonha. Deus não colocou nenhuma cobertura sobrenatural no primeiro casal. Isso não existe. Porque não tinha nenhum problema com a nudez deles. Deus não os criou no jardim e deu a eles um motivo para se envergonhar. Isso não existe nas Escrituras. Antes eles não tinham pecado. Então a nudez era encarada sem malícia, sem a conotação do pecado. Quando eles transgrediram, perceberam a nudez agora de forma pecaminosa, não pela nudez em si, mas por aquilo que estava dentro deles, pela contaminação dentro deles. Perceba, não foi o fato de olhar para o corpo nu um do outro, mas era a sujeira na alma, e eles tiveram vergonha, e isso foi externalizado na nudez. Não era uma sujeira física, era uma sujeira interna, dentro deles. Nesse momento, depois da queda, o casal então percebeu que eles não conseguiam mais olhar para Deus da mesma forma como olhavam antes. Deus antes era o centro da vida deles. Deus antes estava no trono do coração deles. Mas a partir do pecado, Deus sai do trono. E agora a carne senta no trono. A corrupção, os anseios desenfreados é que assume o coração deles. Então, a transgressão do primeiro casal contaminou a alma. E agora sim, com a alma contaminada, eles tiveram vergonha do que estava dentro dele, que foi externalizado. Antes, a nudez era vista de uma forma normal. A nudez era vista, sentida, vivida. E não tinha uma esfera pecaminosa. Não tinha uma esfera carnal. Você precisa lembrar que antes da queda, o primeiro casal, eles se amavam. Eles sentiam um desejo um pelo outro. Eles praticavam sexo antes da queda. Porém, quando eles transgrediram, eles passaram agora a viver uma vontade carnal, desenfreada, contrária à vontade de Deus. Então eles pegaram folhas de figueira e tentaram cobrir os seus corpos, como uma tentativa de esconder algo interno. Na verdade, o que eles queriam esconder era a sujeira da alma. Você lembra que Gênesis capítulo 1, verso 28, diz: e Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus disse ao primeiro casal que os dois deveriam ser fecundos.
deveriam fazer amor, sexo. E esta ordenança veio antes da queda. Não foi, só façam isso depois que cair no pecado. O sexo foi liberado para o primeiro casal antes da queda. Tem que crescer, multiplicar. E claro, tem que fazer sexo. Porque não dá para crescer e multiplicar sem sexo. Se é que você está me entendendo. Aos jovens que vão casar, queremos um bebê, mas sem tocar um no outro. O bebê não rola. Não tem bebezinho. Tem que ter sexo. E o casal entendia muito bem isso. Então lá eles teriam filhos, a humanidade ia prosperar a partir de então. E não dá para fazer sexo de roupa. Nós não temos essa regra aqui. Para fazer sexo tem que tirar. Não, eu não queria tirar tudo, isso é problema teu. Mas tem que tirar alguma coisa para que a coisa, enfim, se consuma. Dê tudo certo. Então, não tinha cobertura sobrenatural. Ou você está acreditando que Deus fez assim? Eu coloco a cobertura sobrenatural. Na hora que forem fazer amor, eu tiro a cobertura. Quando eu terminar, eu coloco a cobertura de novo. Porque acreditar nisso é forçar demais as escrituras. Não é isso que fala o texto, porque a nudez em si não é pecado, assim como o sexo também não é pecado. Agora, por causa do pecado, nós não conseguimos mais olhar para um corpo nu sem malícia. Por causa do pecado. Você não consegue olhar para uma mulher bonita, um homem atraente aí e não pensar bobagem. Por causa do pecado. E acredite, mesmo você sendo convertido, a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Tem uma carne ainda tentando te derrubar. Então, a nudez criada por Deus era algo belo, algo natural, que deveria ser vivido pelo primeiro casal. Mas o pecado deturpou essa ideia. A nudez do primeiro casal não era problema antes da queda. Mas depois da queda, eles se viram nus. E isso foi um problema por causa da corrupção da alma deles. Porque quando eles comeram, transgrediram. Então a queda permitiu que os olhos deles pudessem se abrir. Então, a partir de então, eles não sentiam somente o desejo de amar a Deus, como acontecia antes. Mas agora eles sentiam o desejo de viver as coisas contrárias à vontade de Deus. Quando eles se perceberam nus, se perceberam então num estado deplorável de existência. O coração deles não era mais o mesmo, a alma não era mais o mesmo. Desta forma, eles providenciaram uma roupa para cobrir tal nudez. Então, a humanidade, representada pelo primeiro casal, estava nua. Antes da queda, não era pecado. Mas depois da queda, toda nudez se torna pecado, do ponto de vista daquilo que está dentro de nós. A humanidade, quando caiu em Adão, ela se afastou grandemente do seu Criador. E a partir de então, ela passa a carecer de algo que a ligue novamente a Deus. Então, para resolver esse problema, é que o primeiro casal, portanto, teve essa ideia de cobrir a sua nudez. É como se, ao vestir a folhinha lá de figueira, eles estariam escondendo algo da alma deles. E aí vem Deus para providenciar um outro tipo de vestimenta. Tem até uma discussão interessante, porque se eu perguntar para vocês, de que animal foi a pele que Deus deu para o primeiro casal? Você responderia o quê? Ou você não sabe? Não é possível. Aí, vamos dizer então, a cristandade é quem diz isso, que Deus matou um cordeiro, a ovelhinha lá, e com o cordeiro vestiu o primeiro casal.
Gênesis capítulo 3, verso 21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então qual foi o animal que Deus matou para que eles pudessem então vestir a pele? Porque o texto não diz. Só diz que Deus lá matou o animal, ele pegou a pele e vestiu o primeiro casal. Ele fez vestimentas de peles, mas não diz qual foi o animal. Poderia ser um leão, poderia ser um urso, poderia ser um outro animal qualquer. Então, quando você afirma que foi um cordeiro, você está afirmando isso com base em quê? Porque no texto é que não é. O texto mesmo não nos diz isso. Então, de onde tiramos essa afirmação? Fato é que não temos uma resposta textual. O que nós temos é uma resposta contextual. Aí sim. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 15, você conhece muito bem, é um verso que já aponta, então, o Messias. E entendemos já a partir desse verso que o Messias seria morto, haveria de ressuscitar, vai esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. E vamos aprendendo sobre a importância do derramamento de sangue, que vai redimir o homem de todo o seu pecado. E esse sangue você entende que é o sangue do Cordeiro de Deus. No capítulo 4 de Gênesis, você tem o episódio de Caim e Abel. E aí você viu que Abel sacrificou então um cordeiro e ofereceu a Deus. E que Caim ofereceu do fruto da terra. Ele não matou o cordeiro. Aí você lembra que Deus rejeitou de Caim e aceitou o sacrifício de Abel, que matou o cordeiro. A pergunta é: com quem esses irmãos aprenderam sobre esse tipo de sacrifício que seria agradável a Deus, que tinha que matar um cordeiro? Há quem diga que foi Deus quem revelou para Abel e para Caim. Eu, particularmente, creio que eles aprenderam isso com seus pais. Porque Adão e Eva viveram essa experiência no paraíso. Eles viram, então, Deus sacrificar um animal para, através dessa vestimenta, vesti-los de forma adequada que cobriria, de fato, a sua vergonha da alma. Aí você soma isso com outros textos. Quando a Bíblia diz que Jesus, lá no Evangelho de João, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro também dirá que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Gênesis 3:21 não diz qual foi o animal que foi sacrificado. Mas pelo contexto das Escrituras, fica claro, fica evidente que o animal foi um cordeiro. Porque o animal que foi morto no Éden é um tipo de Cristo. Uma tipologia. É uma representação do verdadeiro cordeiro que haveria de surgir. E aí você pega todos os rituais do Antigo Testamento, onde um cordeiro precisava ser imolado. Então tudo tem uma base, tem lá um princípio em Gênesis. Fechando esse parênteses, Deus então providenciou o tipo de vestimenta que substituiria a vestimenta arranjada lá pelo primeiro casal. Então um cordeiro foi sacrificado e a pele dele foi utilizada para fazer vestimentas. Só que isso não tem a ver com um tipo de vestimenta mais durável. Porque essa folhinha de figueira vai se acabar logo, deixa eu fazer uma roupa aí mais durável. Ou também não tem a ver com a ideia de uma roupa mais composta, ou quem sabe uma roupa da moda, porque nem de moda vivia o primeiro casal. A vestimenta providenciada por Deus é uma vestimenta que tem a ver com algo além do físico. É algo que tem a ver com a alma. Não é que a vestimenta de pele de ovelha iria cobrir a alma, não nesse sentido. O que Deus está mostrando para o primeiro casal é que o ato em si, a ação em si, é a única coisa capaz de cobrir toda essa sujeira da alma humana. Ou seja, o sacrifício de Gênesis capítulo 3, é algo que tem uma semântica que vai na alma, no cerne do ser.
O primeiro casal, entendendo que estavam separados de Deus por causa da transgressão, tentou criar um meio, um mecanismo que os aproximasse novamente para Deus. Eles tentaram eliminar essa separação. Só que a solução do primeiro casal não era a solução viável, não era a solução correta, não era aquilo que de fato iria aproximá-los de Deus. Existem muitas pessoas em nossos dias entendendo que precisam fazer alguma coisa para se aproximar de Deus. Então elas se vestem de uma espiritualidade, outras se vestem de práticas religiosas, outras se vestem de idas à igreja, há aqueles que se vestem de boas obras, há outros que se vestem de práticas morais. E cada um tem vestido um tipo de roupa que acredita ser esta roupa, aquela que vai aproximá-lo mais de Deus. Todavia, Deus providenciou a vestimenta adequada para o primeiro casal. E a vestimenta que Deus providenciou é a única capaz de resolver o meu problema e o seu problema para com Deus. Não adianta tentar vestir qualquer outra coisa que não seja aquilo que Deus providenciou para mim e para vocês. O primeiro casal até tentou resolver por conta própria, resolver do jeito que achava que ia ser o correto. Mas não deu certo. Porque a roupa que resolveu o problema, se você ainda não entendeu, para que essa roupa pudesse ter sido feita, alguém teve que morrer. Para que esta roupa funcionasse, alguém foi sacrificado. Para que Adão e Eva então tivessem de fato lá a sua alma resolvido o conflito. Um cordeiro foi morto. Ou seja, alguém morreu no lugar deles. Porque o pecado deles ali merecia a morte. A ação deles merecia que eles fossem fulminados ali. Mas para que o problema deles fosse resolvido, alguém morreu no lugar. Então, todos nós, eu e vocês, precisamos entender que o nosso problema para com Deus, a nossa separação para com Deus, ela pode sim ser resolvida. Aliás, a solução já foi preparada. Mas alguém teve que morrer para que este benefício venha até nós. Alguém teve que pagar no meu lugar, no seu lugar. Sangue precisou ser derramado. Um cordeiro foi sacrificado. Porque somente Deus tem um método eficaz, capaz de resolver o problema da minha alma e da sua alma. Somente Deus pode vestir o homem de forma correta. Em outras palavras, ou eu e vocês se vestem com as vestimentas providenciadas por Deus, ou não vai funcionar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Foi Ele que foi sacrificado para que a vestimenta correta fosse providenciada. Você está entendendo que se vestir com essa vestimenta é se vestir de Jesus. E se vestir de Jesus implica em andar com esse novo estilo que é Jesus. Se vestir de Jesus implica ser então o novo homem, não mais o velho homem. O velho homem é aquela vida velha que todos nós tínhamos em Adão. É a vida que nos foi outorgada pela queda. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, com Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, você tem que diferenciar o que é o velho homem e o que é a velha natureza. Se você se converteu a Jesus, a Bíblia diz que não somos mais o velho homem, porque você nasceu de novo, você é nova criatura, você não pode mais ser o velho homem, você não pode mais ser aquela velha mulher, você não pode ser o novo homem e o velho homem ao mesmo tempo, isso não existe, porque quem se converteu a Cristo já teve sua natureza crucificada, ele já foi crucificado, o velho homem já foi crucificado com Jesus.
Então o velho homem é este homem antes de ser salvo. O novo homem é agora aquele que já está salvo em Cristo Jesus. Nova criatura, com uma nova natureza espiritual dada por Deus. Agora, ainda existe em nós a velha natureza. É esta velha natureza que anela em viver a carne, que busca se inclinar para as coisas da carne. E como você bem sabe, a carne ainda exerce influência em todos nós, inclusive nos cristãos, ela exerce influência. E essa influência vai existir até o dia da sua morte. Até o último dia de nossas vidas nessa terra, estaremos sendo tentados a nos corromper com as coisas da carne. Então, quem se inclina à carne, não está se inclinando ao velho homem, porque o velho homem não existe mais em você que se converteu, mas a velha natureza, que luta contra a nova natureza que lhe foi ofertada por Deus. E você já entendeu pelo texto que ninguém será justificado diante de Deus com as vestes erradas. Ou nos vestimos com as vestes providenciadas por Deus, ou então não vai dar certo. Por mais que seja bem intencionada a ação da pessoa para se vestir, será uma ação em vão. Porque as suas vestes precisam estar embasadas na Bíblia. A vida que agrada a Deus é a vida que começa na conversão. Aí ela segue em santidade, ela segue em obediência. Qualquer outra coisa que vestir diferente disso não servirá. Ou eu e você andamos de acordo com a Bíblia, ou estamos andando em desarmonia com a vontade de Deus. Um dia, muita gente vai comparecer perante Deus com vestes de figueira. Não vestiram a vestimenta adequada. E eles vão ser reprovados, porque não deveriam estar com essas vestes de figueira, mas com as vestes que foram providenciadas por Deus. Creio que ficou claro para todos nós que o pecado nos afastou de Deus, a mim e a vocês, toda a humanidade. E que vestes foram providenciadas por Deus. Mas muitos são aqueles que se vestem com outro tipo de vestidura, menos aquela que foi providenciada por Deus. Essa folha de figueira pode simbolizar muita coisa, muitas práticas, muitas pessoas que se justificam, que se escondem atrás de uma prática, ou que não abandonam certas práticas, não abandonam certos vícios. Não se desfaz de uma vez por toda daquilo que o afasta de Deus, que vive uma mesmice de espiritualidade que nada tem a ver com a Bíblia, mas que deveria, todos os dias, clamar a Deus, viver para Deus, honrar a Deus. Não é fácil essa vida que eu estou apresentando para vocês, como um pastor dessa igreja. Eu vivo os meus ataques. Tem hora que eu me tranco lá no escritório e peço muito a Deus. Tem hora que sinto que estou esfriando. Tem hora que sinto que estou desanimando. Tem hora que sinto que estou perdendo a visão daquilo que Deus colocou no meu coração. E é para os pés do Senhor que eu vou. Porque é para os pés do Senhor que você deve ir também. Porque somente em Cristo existe a vestidura adequada para a nossa união com Deus. Aceitar a mesmice, aceitar as coisas como estão, perceber que não tem mais vida de oração, perceber que mal estuda a palavra de Deus, perceber que mal tem frequência na igreja, ou se está tendo frequência na igreja, mas não está tendo novidade de vida. Perceber todas essas coisas e ficar na mesma. É se vestir com a folha de figueira. É se vestir com aquilo que não resolve o seu problema diante de Deus. Ou você se veste da forma que Deus quer, ou não adianta. Deus não ia conferir dons a você para que ficassem enterrados, para que não fossem usados. Se você tem um dom, um talento, um chamado, você tem que estar na posição certa, sendo usado por Deus.
dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Porque não está vivendo aquilo que Deus outorgou a você, é estar vestido com uma vestimenta que não agrada a Deus. Qual é a roupa que você tem vestido? Qual é a vestimenta que você levou para a sua vida? Você pode dizer, diante de Deus, que é a vestimenta providenciada por Deus? Ou você está vestido com qualquer outra coisa? Todavia, eu quero dizer para você nessa noite, Deus providenciou uma solução para a queda, mas Deus fez muito mais, porque além de ter providenciado, Deus dispôs uma recompensa para todo aquele que decidiu tirar de si a roupa que não agrada a Deus para vestir a roupa que de fato agrada a Deus. Quando Adão e Eva, quando os dois pecaram, eles saíram da condição de não caído para viver a condição de caído. E uma das consequências foi ser expulso do Éden. Todos nós já nascemos na condição de caídos. Nós nunca vivemos a condição de não caído. E todos nós já nascemos fora do Éden. Ninguém aqui nasceu no Éden. Todavia, a solução de Deus tem como recompensa um lugar maior e melhor do que o Éden. Quando Ele providenciou a salvação, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Ele não apontou a restauração de um Éden. Ele apontou uma Jerusalém celestial, algo maior do que o Éden. Na solução de Deus, o Éden não estava ali mais em evidência. Não era para o Éden que Ele nos levaria, mas para um reino, onde Ele não precisaria mais vir na viração dos dias, mas Ele já estaria conosco todos os dias. Veja que maravilha! Como a solução de Deus é maravilhoso. O pecado, então, revelou a nossa nudez diante de Deus. Você já entendeu que não foi uma nudez física, mas uma nudez da alma. Que a partir de então, a humanidade passa a ter paixão pelo pecado. Desejo, sede, fome de pecar. E Deus providenciou as vestes corretas, a veste que é capaz de resolver o problema. Só que você precisa rasgar essas vestes que você tem vestido, se porventura não for as vestes providenciadas por Deus. No Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, você encontra uma prática muito comum, muito corriqueira, onde os homens costumavam rasgar as suas vestes quando estavam indignados com alguma coisa. E havia muitos motivos, a Bíblia vai mostrar, que pessoas que rasgaram suas vestes, por exemplo, por causa do luto, Gênesis 37 mostra isso, ou por causa de uma notícia ruim, o cara vai lá e rasga a veste. Ou quando ficaram indignados pela confissão de Jesus, quando ele diz ser o Filho do Homem, lá diz o texto que o sumo sacerdote foi lá e rasgou as vestes. E também se poderia rasgar as vestes por causa do arrependimento pelo pecado. O cara tinha cometido lá pecado, o cara vai e rasgava as vestes como um símbolo de arrependimento. Todavia, as vestes na qual devemos rasgar não são vestes físicas, mas é uma ação interna de mudança. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Se você já rasgou o seu coração, entendendo que tinha muita coisa errada em você, que você precisava então tirar essas vestes que não agradavam a Deus, para vestir a veste que de fato o agrada, você desfrutará de toda essa recompensa que o Senhor nos disse que nos dará.
E você não vai para um Éden, um novo paraíso. Você vai para Nova Jerusalém, que é algo muito mais fantástico do que um Éden na terra. Resumindo tudo que foi dito para você nessa noite. O pecado separou o homem de Deus. A ação humana foi providenciar vestes que pudessem cobrir a sua nudez. Mas essas vestes não agradavam. Deus não aprovou tais vestes. Porque era uma tentativa do homem justificar a si próprio com meios próprios, da forma que bem entendesse. Então, para que a ira de Deus fosse aplacada, o pecador tinha que morrer. Todavia, Deus, no seu grande amor, providenciou um substituto. Um Cordeiro Santo e Imaculado, que morreu no nosso lugar, para que fôssemos vestidos com as vestimentas corretas, capazes de cobrir a nudez de nossa alma. Quando Cristo morreu, então, em nosso lugar, como Cordeiro Santo, Deus nos deu a chance de termos mais uma vez a nossa relação restaurada. Só basta se arrepender, rasgar as suas vestes de figueira e se vestir com as vestimentas providenciadas por Deus, que é o seu Filho, Cristo Jesus. Não adianta tentar se justificar com ações pessoais, com ações próprias. Ou se veste de Jesus, ou anda como Jesus andou, ou faz aquilo que o Espírito Santo nos diz para fazer na sua palavra, ou não serve. Ou não serve. Mas se você está disposto a dizer nessa noite, eu vou viver a vontade de Deus, eu vou vestir aquilo que Deus quer que eu vista, eu vou aceitar a pele do Cordeiro Santo de Deus, e vou tirar essas vestes de folha de figueira, seja muito bem-vindo a Jerusalém celestial providenciada por Deus. Mas tem uma péssima notícia para quem ainda insiste em vestir vestes de folha de figueira. Porque o contrário a Jerusalém celestial é uma eternidade num lugar onde Deus não está. E isso é realidade para qualquer um. Triste realidade. Por isso eu te convido nesta noite a ficar de pé, porque eu gostaria de orar com você. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Não sei quais são as vestes que você tem vestido, se são as vestes da boa obra, de uma falsa espiritualidade, de uma religiosidade. Talvez eu esteja falando para pessoas que querem muito se vestir das vestes de Jesus, mas não têm conseguido. Ainda estão aprisionados em práticas que não condiz. Ainda fazem coisas muito feias para um cristão. Mas acredite, quando Deus providenciou tais vestes, Deus não contemplou apenas o primeiro casal, mas Ele pensou em você e em mim, que também caímos junto com Adão. Mas você tem que tomar uma decisão nesta noite. A decisão de rasgar essas vestes que você tem vestido para vestir as vestes do Cordeiro de Deus. Isso é mudar de vida, de ações, de atitude, para andar com Cristo Jesus. Mas eu quero te advertir de uma coisa: se prepare, isso vai mudar toda a sua vida. Você vai ser um melhor pai, uma mãe melhor, melhor filho, filha, melhor patrão, melhor funcionário, melhor servo. Isso vai te mudar radicalmente. Isso vai mudar toda a tua estrutura. Teu pensar, o teu andar, teu sentir. Mas vale a pena. Porque tem uma Jerusalém celestial reservada para você. E o tempo de existência lá é toda a eternidade. Se veste, vai. Se veste de Jesus. Anda com Deus. Viva com Deus e para Deus. Santíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra, por tudo que foi dito aqui, e que meus irmãos que aqui estão, Senhor, possam se conscientizar desta mensagem. E que nenhum de nós, Senhor, a começar aqui por mim, persista com vestimentas que não te agradam,
Que venhamos ter a atitude de rasgar as vestes que não condiz com o teu reino, com a tua vontade, para nos vestirmos da única vestimenta capaz de resolver o nosso conflito contigo, Senhor, que é ter uma relação contigo, é se vestir de Jesus e andar com o Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Nos fortalece. E que cada irmão saia daqui nesta noite disposto a se vestir com a única roupa que te agrada, que é a roupa do Cordeiro de Deus. No nome santo do teu Filho de Jesus Cristo. Amém.